Quando alguém fere profundamente o seu coração, uma parte de você tenta ser forte, tenta seguir em frente, tenta dizer que está tudo bem. Mas não está. Uma ferida emocional nunca é apenas uma lembrança, ela se torna uma sombra que acompanha seus passos. São Francisco de Assis dizia que Deus pede perdão para quase tudo, mas há duas atitudes que não devem ser perdoadas de imediato, porque perdoá-las antes da hora é permitir que a destruição continue. Ele chamava essas atitudes de pedras espirituais, ou obstáculos tão pesados que, se você tentar carregá-los sozinho, sua alma adoece. Deus quer que você seja misericordioso, mas não quer que você seja cego. Ele quer que você ame, mas não quer que você permita que o mal se repita. Ele quer que você perdoe, mas não que você se anule. Por isso, existem duas atitudes que você deve reconhecer, enfrentar e não perdoar enquanto elas continuam acontecendo, porque o perdão, nesses casos, não cura, aprisiona. Talvez, neste exato momento, você esteja convivendo com alguém que repete as mesmas atitudes sem nenhum arrependimento. Talvez você esteja carregando dores antigas, tentando ser forte, tentando manter a paz, mas o peso do que você tolera está se tornando maior do que o peso do que você sente. São Francisco dizia que Deus nunca te pede para aceitar aquilo que te destrói. E quando essas duas atitudes aparecem, é sinal de alerta espiritual. Elas não ferem apenas seus sentimentos, ferem sua essência, sua dignidade, sua consciência. E quando isso acontece repetidas vezes, a alma começa a se apagar, como uma chama que tenta resistir ao vento constante. A primeira atitude que você nunca deve perdoar enquanto for repetida é a desonestidade contínua. Não estou falando de um erro isolado, de uma falha humana, de uma mentira dita por medo ou confusão. Estou falando da desonestidade como estilo de vida, como hábito, como comportamento que se repete mesmo depois de você abrir seu coração, mesmo depois de você explicar sua dor, mesmo depois de você oferecer todas as chances. A mentira constante destrói mais do que a verdade dolorosa. Ela corrói a confiança, enfraquece a alma e cria uma distância emocional que nenhum amor consegue sustentar. São Francisco dizia que a mentira repetida é o veneno que mata a paz. E quando alguém escolhe mentir continuamente, essa pessoa está escolhendo ferir sua alma de maneira intencional. A desonestidade contínua não é um acidente, é uma decisão. Uma decisão de esconder, de manipular, de controlar a narrativa, de preservar a própria imagem às custas da sua paz. E quando você perdoa esse comportamento enquanto ele continua acontecendo, você está ensinando a essa pessoa que sua dor não importa, que suas lágrimas não têm valor, que sua confiança pode ser usada e descartada como um objeto. Deus não quer isso para você. Perdoar a mentira antes que o comportamento mude é se trair. É avisar ao outro que ele pode continuar. E São Francisco dizia que o perdão não pode ser cúmplice do mal. O perdão verdadeiro só existe quando há arrependimento verdadeiro. Sem arrependimento, o perdão vira submissão, vira silêncio, vira prisão. A segunda atitude que você nunca deve perdoar enquanto estiver ativa é a humilhação recorrente. Nada destrói mais a dignidade humana do que ser diminuído repetidas vezes. Palavras que ridicularizam, gestos que inferiorizam, olhares que ferem, comentários que te colocam para baixo diante de outras pessoas. Isso não é apenas falta de amor, é violência emocional. São Francisco dizia que a humilhação aplicada com intenção é uma sombra que entra na alma e rouba sua luz. E essa sombra cresce rápido. Cresce a ponto de você começar a acreditar que merece aquilo, que talvez você seja fraco demais, sensível demais, incapaz demais. Mas isso é mentira. A humilhação repetida mata a esperança interior, e quando uma pessoa perde a esperança, tudo ao seu redor começa a desmoronar. Quando você perdoa alguém que continua te humilhando, você não está sendo bondoso, está sendo desgastado. Está permitindo que cada palavra destrutiva encontre espaço dentro de você. Está permitindo que a visão negativa daquela pessoa se torne a sua visão sobre si mesmo. E Deus nunca permitiria isso. São Francisco dizia que o amor que fere não é amor, é domínio. E o perdão oferecido antes do arrependimento só fortalece o opressor. Antes de perdoar, é preciso que a humilhação cesse. É preciso que o comportamento mude. É preciso que a alma do outro reconheça a gravidade do que está fazendo.
Mas por que essas duas atitudes, a desonestidade contínua e a humilhação recorrente, são tão perigosas espiritualmente? Porque elas reconfiguram sua identidade. Elas moldam silenciosamente a maneira como você se enxerga. Uma pessoa que vive cercada de mentiras perde o senso da própria realidade. Uma pessoa que vive sendo humilhada perde o senso do próprio valor. E quando você perde o valor e a realidade, você perde a direção espiritual. São Francisco dizia que a alma ferida por essas atitudes entra em estado de fragilidade espiritual, tornando-se vulnerável a dúvidas, medos e até tentações que antes não existiam. A dor constante distorce a visão interior, e uma visão distorcida impede a alma de ouvir Deus com clareza. É por isso que Deus te alerta e não perdoe enquanto continua acontecendo. Não aceite enquanto te destrói. Não permita que o mal se repita enquanto você tenta ser luz. O perdão verdadeiro não é tolerância cega, é cura. E só existe cura quando a ferida deixa de ser aberta diariamente. Você não precisa esperar alguém mudar para se proteger. Você não precisa aceitar atitudes que ferem sua alma. Deus te deu um coração para amar, mas também te deu discernimento para se defender. E São Francisco ensinava que defender a própria alma do mal é um ato de humildade, não de egoísmo. Porque uma alma ferida não consegue amar plenamente. Uma alma protegida floresce. Agora, você precisa entender como essas duas atitudes entram na sua vida e como reconhecer seus primeiros sinais antes que elas tomem conta do seu coração. No próximo trecho, vamos aprofundar o impacto espiritual de cada uma e como Deus te chama não para se vingar, mas para se posicionar, porque o perdão só cura quando é oferecido no tempo certo, do modo certo e com o coração liberto. Essa advertência de São Francisco pode salvar sua dignidade, sua paz e até sua fé. A desonestidade contínua raramente começa como um grande rompimento da confiança. Ela entra na sua vida em pequenas doses, quase imperceptíveis. Primeiro, a pessoa omite algo simples. Depois, altera detalhes. Em seguida, começa a esconder atitudes inteiras, reorganizando a realidade para preservar a própria imagem. E você, sem perceber, começa a se acostumar com a sensação de dúvida, como se algo estivesse sempre fora de lugar. São Francisco dizia que a alma sente a mentira antes da mente compreendê-la. É uma leve inquietação, um desconforto que você não sabe explicar, uma sensação de que o que você ouviu não corresponde ao que você sentiu. E quando isso se repete muitas vezes, você deixa de questionar a pessoa e começa a questionar a si mesmo. Esse é o efeito mais destrutivo da desonestidade contínua. Ela não apenas mente para você, ela faz você duvidar do que sente, do que percebe, da sua própria capacidade de julgar corretamente. É uma manipulação silenciosa e espiritual. São Francisco dizia que a mentira abre uma rachadura na alma, e por essa rachadura entram inseguranças, medos e inquietações que não pertenciam a você. Quanto mais você convive com alguém que mente repetidamente, mais sua mente perde clareza e mais seu coração perde firmeza. É como caminhar em um chão que afunda um pouco a cada passo. Não se sabe quando, mas em algum momento você perde a sustentação. E muitas vezes, a pessoa que mente cria um ciclo vicioso, e quando você descobre uma mentira, ela promete mudar. Pede desculpas. Diz que jamais repetirá. E por amar, você perdoa. Mas o comportamento continua. A mentira volta com novas formas, novos argumentos, novas justificativas. E você se vê preso entre o coração que quer acreditar e a alma que está sendo sufocada. São Francisco advertia que quando alguém pede perdão sem arrependimento, está pedindo permissão para repetir. E quando você concede o perdão antes de ver mudança real, você está aceitando ser ferido novamente. Deus não quer esse ciclo para você. A humilhação recorrente, por sua vez, destrói a alma de maneira diferente, mas igualmente cruel. A humilhação não é apenas uma palavra dura, é uma tentativa de dizer que você vale menos do que realmente vale. Ela pode vir em forma de crítica constante, sarcasmo, risos às suas custas, comentários em público, comparações injustas ou olhares que comunicam desprezo. São Francisco dizia que a humilhação repetida é como jogar poeira sobre uma chama, e cada punhado reduz a luz, até que a chama luta para não se apagar. O mais perigoso na humilhação é que, se ela acontece com frequência,
você começa a acreditar nela. Uma parte de você absorve essas palavras e gestos como se fossem verdade sobre quem você é. Você começa a se desculpar por existir, a andar mais devagar, a falar menos, a diminuir seus sonhos, a esconder sua própria luz para evitar se tornar alvo novamente. Isso é devastador. Uma alma humilhada perde a coragem. Perde a espontaneidade. Perde a alegria. Perde até a capacidade de receber o amor que vem de Deus. Porque a humilhação cria um filtro que distorce tudo o que entra e tudo o que sai. E por que São Francisco dizia que essas atitudes não devem ser perdoadas enquanto continuam acontecendo? Porque o perdão não pode ser usado como arma contra você. Quando você perdoa alguém que continua mentindo ou humilhando, você está permitindo que o mal permaneça perto demais. O perdão, nesses casos, serve ao outro, mas destrói você. Deus nunca pediu isso. Ele nunca pediu que você aceitasse ser ferido para provar que é bondoso. Ele pediu que você se defendesse para preservar a sua dignidade, a sua alma e a sua missão. Perdoar antes da hora é impedir o outro de enfrentar a própria responsabilidade. É como limpar a ferida enquanto a pessoa continua golpeando o mesmo lugar. E existe um detalhe espiritual ainda mais profundo: a desonestidade e a humilhação são portas. Portas para o desânimo, para o cansaço interior, para a perda da fé em si mesmo e até para o afastamento da fé em Deus. Uma mentira repetida enfraquece a capacidade de confiar, ou uma humilhação repetida enfraquece a capacidade de amar. E quando uma alma não consegue confiar nem amar, ela perde as duas asas com as quais deveria voar. São Francisco dizia que a alma ferida por essas atitudes se afasta das próprias virtudes, e quando isso acontece, a pessoa deixa de ser quem Deus a criou para ser. É por isso que reconhecer essas atitudes é um ato de coragem espiritual. Não se trata de cortar pessoas da sua vida por impulsividade, mas de discernir claramente os padrões que estão adoecendo sua alma. O perdão só é verdadeiro quando nasce de um lugar de segurança interior, não de medo. Ele só cura quando é oferecido de um coração íntegro, não de um coração remendado. O perdão apressado é apenas silêncio disfarçado. Já o perdão maduro é liberdade. Agora que você entendeu o peso dessas duas atitudes, é hora de compreender como Deus age quando você finalmente decide não perdoá-las enquanto continuam acontecendo. Porque Deus não te deixa sozinho no processo. Quando você se posiciona, algo muda no céu. Algo se move dentro da sua alma. E a graça começa a agir para te levar de volta à sua luz original. No próximo trecho, você vai entender como São Francisco orientava a separar-se sem ódio, proteger-se sem endurecer o coração e, finalmente, perdoar da forma que realmente liberta, quando houver arrependimento, transformação e verdade. Porque o perdão verdadeiro não é o fim da dor, é o começo da cura. Quando você finalmente decide não perdoar enquanto a ferida continua sendo aberta, algo muito profundo acontece dentro de você. A alma, que antes estava encolhida, começa a se erguer novamente. É como se Deus estivesse segurando sua mão e dizendo: "Vá, agora você entendeu. Agora posso te ajudar." São Francisco dizia que o céu se move quando uma alma se posiciona contra aquilo que a destrói. Não por orgulho, não por vingança, mas por amor à própria dignidade. Porque existem dores que não desaparecem com palavras. Elas desaparecem com limites. O primeiro movimento que Deus faz quando você se posiciona é restaurar sua visão espiritual. Antes, a mentira e a humilhação criavam uma névoa que te impedia de enxergar claramente. Você tentava justificar a pessoa. Tentava minimizar o dano. Tentava acreditar que era apenas uma fase. Mas quando você decide interromper o ciclo, Deus remove a névoa. Ele te faz ver com clareza aquilo que antes você não conseguia admitir. Ele mostra padrões, comportamentos, intenções. Ele te revela que você não estava exagerando, que sua dor não era invenção, que sua intuição não era fraqueza. São Francisco dizia que quando a alma desperta, a mentira perde o poder e a humilhação perde o alcance. O segundo movimento que Deus faz é devolver força ao seu coração. A desonestidade contínua e a humilhação recorrente drenam energia espiritual. Você se sente cansado sem saber por quê. Se sente triste sem motivo aparente.
Se sente inseguro mesmo sabendo que não deveria. Mas quando você estabelece limites, Deus devolve vitalidade à alma. Você começa a respirar melhor, a dormir melhor, a pensar com mais clareza, a sentir a vida de novo. É como se algo que estava te apertando por dentro finalmente soltasse. São Francisco descrevia isso como o retorno da luz interior ou quando a alma volta a reconhecer seu próprio valor. O terceiro movimento é a reorganização espiritual da sua vida. Pessoas que antes pareciam centrais começam a perder força sobre você. Situações que antes te prendiam começam a se desfazer. Caminhos que pareciam confusos começam a se iluminar. Isso acontece porque, quando você aceita o mal, sua vida gira em torno de sobreviver. Mas quando você rejeita o mal, sua vida volta a girar em torno de crescer. São Francisco dizia que Deus remove obstáculos invisíveis quando você remove as permissões visíveis. Quando você diz o basta, Deus diz o agora posso agir. Mas talvez a parte mais bonita desse processo seja como Deus protege seu coração do ódio. Porque quando alguém te fere profundamente, a reação natural é se envenenar por dentro. Mas São Francisco ensinava que um coração protegido por Deus não endurece, e ele amadurece. O limite não é motivado por rancor, é motivado por respeito. A distância não é ausência de amor, é ausência de abuso. Você não precisa desejar o mal para se afastar do mal. Você não precisa odiar alguém para não permitir que essa pessoa continue te ferindo. Deus te ensina a valorizar sua alma sem abandonar a compaixão, se isso é maturidade espiritual. E então vem o ponto mais importante, quando é, afinal, a hora de perdoar? São Francisco dizia que o perdão verdadeiro só existe quando a justiça interior é restaurada. Isso significa que o comportamento destrutivo cessou. Houve reconhecimento real da dor causada. Houve mudança concreta e visível. E sua alma não está mais sendo atacada. Antes disso, o perdão não cura, se ele encobre. E tudo o que é encoberto volta a ferir. Mas quando essas condições finalmente acontecem, o perdão se torna libertador. Ele não reconstrói o passado, mas liberta o futuro. Ele não apaga a dor, mas remove o veneno. Ele não garante que tudo será como antes, mas garante que sua alma não ficará presa ao que aconteceu. O perdão não significa retomar a relação, significa retomar a liberdade. Perdoar é soltar, não voltar. É entregar a justiça nas mãos de Deus, não reabrir portas que ele fechou. E há algo muito belo que São Francisco dizia sobre o perdão: quando você perdoa no tempo certo, Deus devolve aquilo que a dor tentou tirar de você. Ele devolve a confiança. Devolve a alegria. Devolve a esperança. Devolve o amor próprio. Devolve até mesmo a capacidade de amar outras pessoas com o coração renovado. O perdão maduro não te enfraquece, te transforma. Agora respire profundamente. Pense nas situações em que você ofereceu perdão cedo demais. Nas vezes em que tentou ser forte, mas se machucou mais. Nas vezes em que acreditou em promessas vazias. Nas vezes em que confundiu paciência com autoabandono. Saiba, Deus viu cada uma delas. Ele conhece seu coração. Ele sabe que você tentou. Mas agora ele está te ensinando a se proteger antes de perdoar. E quando você aprender isso, você nunca mais será o mesmo. Porque a alma que entende seu próprio valor não aceita ser ferida da mesma forma. A alma que reconhece o mal não aceita conviver com ele. A alma que aprende os limites sagrados não volta para o lugar onde foi destruída. Deus está te convidando para um novo modo de viver, onde o amor é firme, o perdão é sábio e a dignidade é inegociável. Por isso, entregue agora a Deus as pessoas que te feriram. Não para odiá-las, mas para libertá-las do controle que têm sobre você. Diga, no silêncio do seu coração: Senhor, protege minha paz. Ensina-me a perdoar no tempo certo e a me defender no momento certo. Essa oração tem poder. Ela abre espaço para a cura. Ela abre espaço para a transformação. Ela abre espaço para novos começos. E lembre-se, Deus não quer que você seja uma alma que tolera abusos, Ele quer que você seja uma alma que floresce.
São Francisco dizia que a flor que cresce à beira da tempestade não cresce porque ignora o vento, mas porque aprende a se firmar na rocha. E Deus é essa rocha. Sua dignidade é esse solo. Sua alma é essa flor. E quando você se posiciona, tudo muda. Porque o amor verdadeiro começa quando você aprende a não permitir aquilo que apaga a luz que Deus colocou dentro de você. Quando você finalmente solta aquilo que te fazia mal, a alma respira. Algo dentro de você, que estava comprimido por meses ou anos, começa a se expandir. É como se o coração recuperasse espaço, como se o peito se abrisse de novo, como se a vida voltasse a circular. São Francisco dizia que Deus habita na alma em paz, e por isso a primeira prova de que você tomou a decisão certa é esta, e a paz volta. Não uma paz superficial, mas uma serenidade profunda, silenciosa, firme. A paz que não depende da atitude de ninguém ao seu redor. A paz que não vacila com o humor dos outros. A paz que vem de Deus e permanece mesmo quando o mundo balança. E é nessa nova paz que você começa a ver o que não via. Começa a perceber que aquela relação te desgastava mais do que sustentava. Começa a entender que aquela pessoa só te procurava quando precisava, mas nunca quando você precisava. Começa a enxergar que a mentira não era um tropeço, era um comportamento. Que a humilhação não era um deslize, era uma arma. E que você passou muito tempo achando que amor era suportar tudo. Mas São Francisco dizia que o amor verdadeiro não destrói a alma, se ele a eleva. O amor que te humilha, que te diminui, que te desgasta, não vem de Deus. O amor que te cura, que te fortalece, que te dignifica, esse sim tem origem divina. E quando a alma entende isso, algo extraordinário acontece, você deixa de implorar pelo básico. Deixa de aceitar migalhas emocionais. Deixa de correr atrás de quem não se importa. Deixa de tentar provar o seu valor. Porque uma alma que reconhece sua luz não mendiga atenção. Não implora respeito. Não súplica por migalhas de afeto. Ela espera em Deus. Ela confia no tempo dele. Ela sabe que o que foi tirado não era raiz, era peso. São Francisco dizia que Deus remove pesos para que a alma volte a caminhar, se remove pessoas para que a alma volte a subir. Mas talvez você esteja se perguntando, o que fazer com a saudade? O que fazer com o vazio? O que fazer com o medo de estar sozinho? São Francisco ensinava que a solidão é o deserto onde Deus fala mais alto. Não se assuste com o silêncio após se afastar de alguém que te feriu. É nesse silêncio que Deus te reconstrói por dentro. É nesse silêncio que Ele limpa as feridas, recolhe os pedaços e molda de novo aquilo que foi quebrado. O silêncio depois de uma relação tóxica não é vazio, é cura. E há algo ainda mais profundo, quando você se posiciona contra o mal, Deus envia proteção. Pessoas novas começam a surgir. Portas inesperadas se abrem. Caminhos que pareciam bloqueados começam a se iluminar. Você começa a atrair aquilo que realmente merece, porque não está mais gastando energia tentando sustentar o que destruía a sua alma. São Francisco dizia que Deus coloca pessoas novas na nossa vida quando finalmente soltamos aquelas que Ele tentou tirar por tanto tempo. Mas atenção, quando você se afasta de quem te feriu, essa pessoa pode tentar voltar. Não porque mudou, mas porque perdeu o controle que tinha sobre você. A mentira perde poder quando você se ilumina. A humilhação perde força quando você se ergue. E aqueles que se alimentavam da sua fragilidade tentarão testar se você realmente se libertou. Por isso, São Francisco dizia que a alma que desperta deve permanecer vigilante. Uma porta fechada por Deus não deve ser reaberta por saudade. O que quebrou sua dignidade uma vez pode quebrar de novo. E Deus não quer ver você reconstruindo sua vida em terreno frágil. Se um dia a pessoa mudar de verdade, você vai saber. Não porque ela falará bonito, mas porque os frutos aparecerão. A mudança verdadeira não tem discursos, tem atitudes. Ela não promete, ela demonstra. Ela não pede espaço, ela conquista. Ela não repete o mal, ela o abandona. Enquanto esses sinais não existirem, o perdão deve ser interno, não relacional. O perdão interno liberta seu coração.
O perdão relacional só deve acontecer quando há segurança. Nunca antes. E então, quando você estiver curado, quando a dor não te dominar mais, quando a ferida estiver fechada, quando o discernimento estiver maduro, o perdão verdadeiro virá naturalmente. Você não vai forçar. Não vai sofrer para conseguir. Não vai se culpar por não sentir. Ele virá como fruto, não como obrigação. Porque o perdão que Deus inspira não dói, se liberta. E São Francisco dizia que a alma que perdoa no tempo certo sobe um degrau espiritual que o sofrimento jamais alcançaria. Agora respire fundo. Feche os olhos um instante. Pense nas duas atitudes que te feriram, da desonestidade contínua e a humilhação recorrente. Veja como essas atitudes moldaram você. Como apagaram sua luz. Como desviaram sua paz. Agora imagine Deus tirando essas correntes de você, uma a uma. Imagine sua alma levantando, se recompondo, recuperando força, recuperando dignidade. E diga silenciosamente: Senhor, eu me liberto daquilo que me feriu. Eu escolho a paz que vem de ti. Sinta o peso caindo dos ombros. Sinta a alma voltando a respirar. Sinta a leveza de não precisar mais justificar o mal que recebeu. Você não foi criado para ser ferido, foi criado para brilhar. E a partir de hoje, leve estas palavras consigo e nunca perdoe aquilo que ainda está te ferindo. Nunca aceite aquilo que destrói sua dignidade. Nunca permita que alguém apague a luz que Deus colocou dentro de você. Coloque limites. Proteja a sua alma. Aguarde a mudança. Ou siga seu caminho. E quando o tempo certo chegar, quando a verdade florescer, quando o coração estiver forte novamente, o perdão virá puro, tranquilo e livre. Até lá, Deus caminha com você. E São Francisco de Assis te ensina a permanecer de pé.